Queremos o teu nome engrandecer. Para fechar essa e agradecer-te por tua obra em nossa vida. Só tu és o Deus, pois só tu és o Deus eterno e certo. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, alegria de toda a terra. É o Senhor em quem nós temos a vitória. Ele sempre que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos estamos para te adorar, Senhor. Queremos o teu nome engrandecer. Que viemos para isso, Senhor, e agradecer-te por tua obra em nossa vida. Confiamos em teu infinito amor. Só tu és o Deus, pois só tu és o Deus eterno, sobre toda a terra e céus. Queremos o teu nome engrandecer. Queremos o teu nome engrandecer. Sim, engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossa vida. Confiamos em teu infinito amor. Hoje eu estava à tarde meditando eu assisti um filme e uma coisa assim me veio à mente. Muitas vezes nós oramos e falamos, Senhor, eu falo isso, toda honra, toda glória são para Ti. E será que nós estamos rendendo toda a honra? Será que nós estamos rendendo toda a glória? Isso eu estava refletindo, Senhor, que hoje nessa noite nós possamos dar o nosso melhor a Ti. Que o Senhor venha ser honrado, que o Senhor venha ser adorado. Vamos nos colocar em pés, vamos estar orando, vamos estar adorando o Senhor através das nossas orações, através dos cânticos, através da nossa presença. Senhor nosso Deus, eu te agradeço pelo fôlego de vida que o Senhor tem nos dado. Nos dias de hoje, como é importante esse fôlego de vida, Senhor. Eu te agradeço, Senhor, pelo privilégio de podermos estar na Tua casa. Eu te agradeço, Senhor, porque nós podemos estar louvando o Teu nome. Nós vivemos num país onde ainda nós podemos pregar o Teu Evangelho. Nós podemos falar do Teu Evangelho. Onde nós temos uma liberdade, mesmo não podendo estar aqui, nós podemos transmitir a Tua palavra por tantos meios de comunicação. Obrigada, Senhor, por esse privilégio que o Senhor tem nos dado. Nós vamos estar adorando o Teu nome nessa noite. Recebe o nosso louvor, recebe a nossa adoração como uma oferta agradável a Ti, como um incenso suave que chega nas Tuas narinas, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Senhor, que nós sejamos
somente servos seus, que tudo que nós fizermos, Senhor, que seja o Senhor no controle das nossas vidas, Pai, em nome do Senhor Jesus, que quando o Senhor nos colocar, por onde o Senhor nos colocar, nós possamos persistir firmes, Senhor, crendo, Senhor, que o Senhor está no controle de tudo, Pai. Aleluia, Jesus, fala conosco nessa noite.
esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Me sustenta até quando não vejo, me sustenta até quando não sinto. Meu Deus não falha, meu Deus não falha, não. Meu Deus estás no controle. Me sustenta até quando não vejo, me sustenta até quando não sinto. Pois tu estás no controle. Pois tu estás no controle. Me sustenta até quando não vejo, me sustenta até quando não sinto. Pois tu estás no controle. Pois tu estás no controle. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Declare, esse é quem tu és. 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 Aleluia! Se nós passarmos pelo deserto, Ele passa conosco. Nós vamos cantar um hino que fala sobre aquela passagem onde foram pescar, voltaram sem peixe. E muitas vezes na nossa vida nós vamos pescar, nós voltamos sem peixe, largamos a nossa rede. Mas nós não temos que parar, nós temos que persistir. Porque se Deus estiver no controle, uma hora vem. Aleluia. Aleluia, Senhor. Amanheceu, nada pesquei, parecia ser apenas mais um dia como qualquer outro. Estava cansado, sem forças, desanimado, decidida a largar tudo e parar. Deus conhece sua estrutura, sabes o que está fazendo. Mesmo que seja difícil, não pare, Ele está vendo. Olhou todas as tuas lágrimas e mandou a te falar. Pegue o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Deus conhece tua estrutura, sabes o que está fazendo.
deixamos Deus conduzir o nosso barco. Deixamos o Senhor tomar o lugar dele na nossa vida. O Senhor, Ele reina na nossa casa. O Senhor, Ele reina na nossa vida. O Senhor, Ele reina na nossa família. E quando o Senhor, Ele está reinando na nossa casa, na nossa vida, na nossa família, o fardo que nós carregamos nunca é pesado demais. Aleluia.
Senhor venha tomar o lugar dele nas nossas vidas. Aleluia. Nós vamos louvar um louvor agora que diz que é 1000 graus de unção. Que o som da festa vai surgir, a glória de Deus vai descer nesse lugar. Aleluia. Com palmas. Glória a Deus. Aleluia. Vamos aplaudir mais ao Senhor. Aplauda a Ele toda honra e toda glória. Aleluia. Que bom louvar a Deus. Que bom adorar ao Senhor. A Ele toda honra, a Ele toda glória. Eu quero te convidar
Eu quero te convidar a adorar o Senhor com a tua oração, a falar com Deus, a colocar o teu coração ainda mais perto dele, diante da presença do Senhor. Já louvamos, que tremendo, né? Que momento tremendo com o ministério de louvor, que abençoa as nossas vidas de forma muito grande e maravilhosa. Mas a gente precisa falar com o Pai, a gente precisa falar com Ele nesse momento. Eu quero te convidar a você abrir o teu coração, erguer as tuas mãos também, manifestar diante de Deus aquilo que você precisa nesta semana, nesta oportunidade, aquilo que Deus está preparando lá na glória para o seu coração. Quem crê diz amém, Jesus. Eu creio que os céus começam a trabalhar a favor do seu povo, dos seus, aleluia. Os céus começam a trabalhar, é Deus trabalhando. Então eu preciso falar: Senhor, eu estou aqui, eu quero uma semana, eu quero um culto, eu quero um momento tremendo diante de Ti, aleluia. Vamos orar, erga as tuas mãos, clama ao Senhor. Pai, nós queremos Te adorar, nós queremos dizer ao Pai o quanto Tu és tremendo, o quanto estar na Tua presença, o nosso coração Te exalta, o quanto nós estamos felizes por poder cultuar, adorar, bendizer o Teu nome na beleza extrema de Tua santidade. A Tua igreja saiu, ó Pai, os Teus filhos saíram das suas casas, da comodidade dos seus lares, e chegaram até esse lugar, para que a Tua palavra possa alcançá-la, para que o Teu Espírito Santo possa mover, para que a Tua glória possa pairar sobre este lugar. Senhor, nós precisamos de Ti, aleluia. Deus, fala mesmo ao meu coração, fala ao coração dessa igreja, transborda, Senhor. Espírito Santo, Tu tem a plena liberdade para, Senhor, passear, ó Pai, no meio da Tua igreja, junto com Teus filhos, a esses amigos, Senhor, que nos assistem através das redes sociais. Senhor, que a Tua misericórdia, que a Tua graça os alcance. Ah, Deus, nós queremos Te louvar e Te dizer o quanto Tu és tremendo. Amém e amém, Jesus. Povo feliz é o povo que dá um glória a Deus. Povo feliz é o povo que dá um glória a Deus. Se Deus é por nós, se Deus é por nós, operando Deus, aleluia, aleluia. Diga: eu tenho aquilo que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso aquilo que a Bíblia diz que eu posso. Quem vai tomar posse, aleluia, daquilo que Deus tem para a tua vida nessa noite, aleluia? Tome posse, glorifica o Senhor. Fala: Senhor, eu tomo posse da bênção sobre a minha vida. Faz assim, coloca as tuas mãos sobre a tua cabeça. Senhor, agora, Senhor, tudo aquilo que esse teu filho está profetizando sobre a sua própria vida possa acontecer, ó Pai, pelo poder da tua palavra, em nome de Jesus, amém e amém. Vamos aplaudir a Ele que vive, a Ele que reina, aquele que é o meu e aquele que é o teu Salvador. Aleluia. Não tem possibilidade de ficar se cumprimentando. Vamos naquela prática de sempre. Dá uma olhadinha no seu lado direito, seu esquerdo. Fala assim: ó, que bom que eu posso estar com você. A tua presença é muito boa na casa de Deus. Podem sentar. Podem sentar, queridos. Estamos felizes, querido, por essa noite tão agradável que Deus tem proporcionado, né, às nossas vidas, esse momento de adoração a Deus. Hoje a gente já começou pela manhã com uma reunião muito produtiva, um encontro, não vou chamar de reunião, né? Foi um encontro com o Ministério de Louvor, trazendo alinhamentos novos, fala nova sobre aquilo que é a igreja, e parece que já deu reflexo, né? Que bom. Alinhamento mesmo, daqui a alguns dias teremos outros alinhamentos com outros grupos, mas alinhando agora aquilo que Deus tem para as nossas vidas nesses dias e nesse momento. Que bom, eu fico feliz porque já iniciamos hoje pela manhã com oração, com palavra, buscando aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Foi tremendo. E agora chega nesse momento que, após uma chuva maravilhosa, refrescou, e quando eu cheguei aqui eu falei: será que o meu culto vai ser só online? Né? E daí, graças a Deus, Deus foi trazendo vocês, foi tocando o coração, e não demorou muito, todos estavam aqui para servir a Deus e adorar ao nome santo do Senhor, amém? Que bom, né? Que tremendo. Nós temos, vamos pegar aqui, senão nós não enxergamos, nós temos 37 adultos e 7 crianças, olha que maravilha!
Tremendo isso, né? Deus abençoe. Esses dados sempre são importantes. Então nós estamos felizes porque temos nesse tempo um tempo precioso para Deus. Eu quero convidar novamente, amanhã eu vou estar também na nossa escola, no SEC, que é nossa escola Crescendo em Cristo. A partir das 20 horas, eu vi a semana passada uma classe maravilhosa de pessoas aqui, aprendendo a palavra junto com os irmãos, foram ministrados, foi algo tremendo. Por que nós precisamos dessa escola? Essa escola, ela é os primeiros passos da fé, e tem sido assim, contribuído de forma maravilhosa com o crescimento de muita gente, daqueles que têm estado com a gente, outros que vão passar pelo batismo, pela decisão do batismo, e nós estamos crendo que esse é um tempo em que nós vamos aprofundar nisso, dedicar tempo para que possam aprender os primeiros passos da fé, e depois a gente gera a oportunidade da realização do batismo. Então amanhã, normal, segunda-feira às 20 horas, nós temos o SEC. O que é o SEC? Crescendo em Cristo. Amém? Tem apostila, tem um material preparado que a gente trouxe da nossa querida igreja de Jaguariúva, um material preparado pelo pastor Valdemir, um grande homem de Deus, que traz todos os assuntos muito claro, de forma muito inteligente e fácil compreensão. Então eu conto com aquela classe, e amanhã vou estar, e também vai ser um momento tremendo. Nosso irmão Diácono Nivaldo vai estar dando a aula, gerando a aula, falando da próxima lição, e nós estaremos aqui para auxiliar, para orar junto, para clamar ao Senhor. Então eu conto com essa classe aqui, porque isso é de extrema importância. Agora, segundo aviso, eu quero falar, quem esteve quarta-feira passada aqui? Foi bênção? Olha, irmão, eles vão ter que convencer vocês. Foi bênção? Amém. Quarta-feira passada, a gente teve a primeira quarta profética, depois desse processo aí de retorno, com distanciamento, está tudo muito certo, com todas as coisas legais, das leis, os protocolos, e nós voltamos à quarta-feira passada. Quarta-feira passada, o nosso querido pastor Edmilson, de Foz do Iguaçu, esteve aqui, trouxe uma palavra que foi abençoadora, orou pela gente, foi algo tremendo. Quarta-feira agora é a nossa quarta profética, e eu quero convidar você, amigo que nos assiste, que está em casa, vocês, irmãos que estão aqui, não deixe de subir à casa de Deus. É um tempo de adoração, é um tempo de louvar a Deus, mas é um tempo da gente participar desses cultos. Nós temos apenas 2 reuniões, tanto na quarta quanto no domingo. Imagine que isso é bem pouco, né? Imagine se fosse na igreja primitiva, que eles se reuniam todos os dias. E eram cultos, tem um culto lá que foi tão tarde que um jovem caiu lá e deu como morto, ressuscitou. Era um culto um pouco demorado, né? Dizem aí que era culto de 3 horas, 4 horas, 5 horas. Então é apenas um culto de quarta-feira de 1 hora e 10 minutos. É domingo, um culto de 1 hora e 10 minutos. É tempo da gente viver, é um tempo diferente. Eu tenho uma palavra que ainda vou ministrar na igreja, quando todos puderem estar, quando passar esse processo de distanciamento, colocar mais pessoas, que mude de nível de glória na sua vida. Você pode ter um nível maior, você pode alcançar níveis maiores de experiência com Deus. E nós vivemos uma geração que precisa passar por isso, viver um novo nível, viver uma nova expectativa, crescer, buscar mais de Deus. Eu vou parar de dizer que essa é uma geração que não tem conserto. Essa é uma geração que eu acredito nela, amém? Nós estamos vivendo uma geração que a gente precisa acreditar que ela vai se aproximar mais de Deus, amém? Quem crê diz amém, Jesus? Quem quer mais de Deus diz amém, Jesus? Quem tem sede de Deus diz amém? Davi diz assim: a minha alma tem sede do Deus vivo. Aleluia. A minha alma, talvez o meu corpo físico não, mas a minha alma que conhece Deus, que tem relacionamento com Deus, ela tem sede. Eu preciso ter sede.
Eu pergunto nessa noite, quem já teve sede assim, e não conseguia beber água? É horrível, né? Você procura de todos os lados, uma água às vezes não está tão potável, você vai lá e bebe. Pois eu vou te dizer, a tua alma tem que ter sede, a tua vida tem que ter sede de Deus, e daí você vai encontrar os ribeiros de Deus que fluem neste lugar, aleluia, a fonte de Deus que jorra neste lugar, água pura, verdadeira, para saciar a nossa alma, a nossa vida. Quem quer ser saciado por Deus, amém? Eu preciso de crente mais vivo, né? Eu vou trabalhar agora nesse segundo semestre para a gente adquirir essas características de gente com sede de Deus, de aprender de Deus, de viver perto de Deus, amém? Eu conto com você. Quarta-feira, nossa quarta profética, um tempo diante de Deus, um tempo de clamar ao Senhor e crer na palavra profética para a minha vida e para a sua vida e para a sua família, amém, Jesus? Bom, quarta-feira a gente fala do final de semana, então nós temos 2 avisos essenciais. Amanhã o SEC, quarta profética, quarta-feira às 20 horas, nesse mesmo endereço. Não falte e convide mais alguém. Tem espaço ainda que cabe gente aqui, no mínimo mais 5 ou 8 pessoas ainda, vai estar tranquilo, amém? Vamos fazer isso, convidar mais alguém, né? Vamos clamar, olha, vem para a casa de Deus, Deus tem uma bênção para a sua vida. Eu quero te convidar, antes da palavra, para um tempo precioso, em que você vai contribuir com a casa de Deus. Teus dízimos, suas ofertas, de forma generosa, espontânea e com amor no teu coração. Nós temos os nossos irmãos colaboradores, obreiros da casa de Deus, que vão passar. O envelope branco é das nossas ofertas, e outro envelope, se você não tem, peça, é o envelope dos nossos dízimos e de devolução dos nossos dízimos na casa do Senhor. O envelope branco você vai ofertar na casa de Deus. Faça o teu melhor com alegria. Senhor meu Deus, nós te somos gratos, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, não nos falta nada, o Senhor tem sido maravilhoso, e nós estamos sendo gratos, generosos, Senhor, a devolver, Senhor, os nossos dízimos, e trazer a oferta de amor à casa, à tua casa, para o bom andamento, para todos os projetos. Agora, Senhor, nós te pedimos, ó Pai, que sobre a vida dos teus filhos, seja, Senhor, a tua bênção redobrada, para que também, ó Pai, ele seja abençoado nas suas finanças, nos seus negócios, e tudo que envolve a sua vida, Senhor, financeira. Estende as tuas mãos, traz a tua bênção, livra de prejuízos, repreende, Senhor, a enfermidade, e traz a tua bênção para a casa e para o lar dos teus filhos. Eu creio, ó Pai, e porque creio, intercedo e oro por eles. Amém e amém. Vamos ofertar com alegria? Louvado seja o nome santo do Senhor. Eu gostaria que você pudesse abrir a tua Bíblia, ou você pudesse no seu celular, enfim, a forma que você tem para acompanhar a palavra de Deus. Você vai precisar abrir a tua Bíblia desde o capítulo 1 do livro de Neemias.
E Deus gerou essa oportunidade para que nós pudéssemos falar sobre Neemias. Principalmente do capítulo 1 até o versículo 6, tem alguns pontos que eu gostaria de transmitir uma palavra ao seu coração. O livro de Neemias nos ensina de forma muito tremenda. Mas o capítulo 6 do livro de Neemias e o versículo 3 é a base dessa palavra para o teu coração. Embora depois nós vamos voltar no capítulo 1, mas eu quero que você leia, acompanhe a leitura da palavra de Deus. No capítulo 6, o versículo 3 de Neemias, ele diz assim: e enviei-lhes mensageiros a dizer: faço uma grande obra, de modo que não poderei descer, porque cessaria esta obra, enquanto eu deixasse e fosse ter convosco. Eu acho que uma outra tradução diz assim: estou fazendo, diga comigo, estou fazendo uma grande obra, da qual eu não posso parar. Amém? Pô, dá uma olhadinha para essa pessoa ao seu lado e diga assim: olha, eu estou num projeto e eu não posso parar. Eu conto com você. Aleluia! Que coisa tremenda, né? Quando eu penso sobre Neemias, é um dos livros, é um dos momentos que muitos pregam e muito é usado para falar sobre liderança. Eu mesmo já ministrei sobre liderança, eu e um amigo meu, pastor Márcio. Tem um livro tão antigo que fala sobre Neemias, toda a sua história. O livro de Neemias, ele é a sequência do livro de Esdras. E o capítulo 1 fala de algo muito importante. Esdras foi um sacerdote que trabalhou em Jerusalém, tentando restaurar, e fez um trabalho muito grande no sentido de restaurar o culto para Deus, a adoração a Deus, porque o povo de Israel tinha voltado do cativeiro, alguns que voltaram, outros que escaparam e que ficaram ali no momento que eles voltam para Jerusalém, porém tudo está destruído, tudo está virado um caos. O templo está destruído, os muros estão destruídos, tudo estava ao chão, as portas dos muros de Jerusalém estavam também caídas. Porém, Neemias, Esdras, ele não tem a função da reestruturação física dos muros de Jerusalém, mas ele tem um trabalho fundamental, que é trazer a restauração do culto para Deus, para Jerusalém nesse tempo. E quando ele faz todo esse trabalho, logo após ele vem Neemias. E Neemias tem um papel fundamental na reconstrução dos muros de Jerusalém. E daí então você vai entender o seu papel e como que isso ele fez, aonde ele estava, como ele estava e como Deus usou a sua vida e as adversidades que ele enfrenta para concluir o seu propósito. É isso que nós vamos pregar nessa noite, em síntese. Mas no capítulo 1, nós vamos encontrar que, dizendo assim, versículo 1: as palavras de Neemias, o filho de Acalias, e sucedeu que no mês de Quisleu, no 20º ano, quando eu estava no palácio em Suzã, que veio Anani, um dos meus irmãos, e ele e alguns homens de Judá, e eu perguntei a respeito dos judeus que haviam escapado e que restaram do cativeiro, e a respeito de Jerusalém. Versículo 3: e eles me disseram: os restantes que ficaram do cativeiro lá na província estão em grande aflição e desprezo, e as muralhas de Jerusalém também estão demolida, e os seus portões estão queimados pelo fogo. E sucedeu, quando eu ouvi essas palavras, que eu me
assentei e chorei, e lamentei alguns dias, e jejuei e orei diante do Deus dos céus. Amém? Neemias é o copeiro do rei da Pérsia. Ele está em outro reinado, ele está em outro momento, porém a sua cidade natal, o seu povo é de Jerusalém. E ele tem toda uma ligação, ele está em momentos diferentes. Porém, em um determinado dia ele recebe, e aqui fala que o seu irmão Anani, outros comentaristas dizem que era um hábito de chamar de irmão, e que necessariamente não era um irmão de forma genética, mas ele recebeu uma pessoa de lá, seus irmãos e outros homens, e eles estão no palácio, e Neemias está lá servindo o rei como copeiro. O que é ser copeiro do rei? Era uma das funções mais privilegiadas e de grande destaque, de grande responsabilidade. Ser copeiro do rei, ele tinha um destaque em outro reinado, ele conquistou isso. Por quê? Quando vinha uma bebida, quando vinha uma água, um vinho, qualquer bebida para o rei, ele era o primeiro a experimentar, para que não tivesse envenenado e a vida do rei não corresse risco. Então, há de você convergir comigo que ele tinha um papel fundamental e respeitado. Porque imagine se qualquer situação de ataque ao rei, ele seria a primeira vítima, porque ele tinha que provar primeiro e depois servir ao rei. E ele está nesse trabalho por muito tempo. Só que ele recebe a visita dos seus irmãos, do seu irmão e de alguns homens em Jerusalém. E ele corre para lá e ele pergunta para eles como está a sua cidade. E quando ele pergunta sobre isso, eles descrevem, fazem uma descrição, e uma descrição muito forte, muito terrível. E ele diz assim, olha no versículo 3: os restantes que ficaram no cativeiro lá na província estão em grande aflição e desprezo, e a muralha de Jerusalém também está demolida, e os seus portões está queimado a fogo. E daí diz assim: sucedeu quando eu ouvi as palavras, ou essas palavras, eu me assentei, chorei, lamentei alguns dias, mas eu jejuei e orei ao Deus dos céus. A primeira circunstância, o primeiro ponto, Neemias ouve sobre a sua pátria, ouve sobre a sua cidade, e aquilo lhe traz tristeza. A dor dos seus irmãos, dos seus co-irmãos, ele faz com que ele sinta também tristeza, e ele chore, e ele lamente por eles. Bom, o que isso tem a dizer para a gente, pastor, nesse primeiro momento da palavra? Vivemos uma geração, vivemos um tempo que a gente pouco se importa com o próximo, que a gente pouco lembra da dor do próximo, e às vezes nem da nossa própria família. Mas quando ele lembra da sua terra, quando ele lembra como está, os portões estão queimados a fogo, os muros de Jerusalém estão caídos ao chão, e o que era e o que significava tudo isso, o que era tudo isso, uma cidade nesse tempo, a sua defesa eram seus muros, a sua segurança eram seus muros. Então uma cidade sem muro era uma cidade que entrava e saía, eles tinham a violência, eles tinham os ladrões, eles tinham toda uma situação em cima, não tinha segurança. Segundo, quando ele começa a descrever isso, ele fala assim, olha, lá na frente, quando ele vai falar com o rei para ganhar uma liberação, ele fala: como pode o meu coração não estar triste? Por quê? Porque o lugar sagrado ainda está sepultado dos meus pais, minha descendência está violada. Para eles, para os judeus, isso era muito sério, quando era violado o espaço onde estavam sepultados os seus antecedentes. E ele não tinha segurança, e ele fala assim, olha, ele tem um projeto, mas eu quero, antes de falar desse projeto, quando ele recebe a palavra no capítulo 1, quando ele recebe a notícia, ele começa a orar. E quando chega no capítulo 2, que está dizendo assim,
E sucedeu que no mês de Nissan, no 20º ano do rei Artaxerxes, que o vinho estava diante dele, eu apanhei o vinho e dei ao rei. Ora, eu nunca tinha estado triste na sua presença. Isso incomodou o rei. E fala da tristeza. O rei indaga ele, e ele fala assim: olha, eu estou triste. E ele começa a descrever. Mas do capítulo 1 ao capítulo 2, passa-se 4 meses ele orando. Ele recebe a notícia da situação dos muros de Jerusalém. E ele, no capítulo 2, ele se apresenta ao rei num determinado momento no seu palácio, onde ele trabalhava. Só que do capítulo 1 ao capítulo 2 passa 4 meses ele orando a respeito de como ele ia resolver essa situação. O que eu aprendo com isso, igreja? O que nós aprendemos com isso? É que antes de qualquer decisão que eu e você possamos tomar, e hoje de manhã eu falei sobre isso, a gente precisa orar. Ele gasta tempo perguntando para Deus sobre uma estratégia, ele gasta tempo colocando a sua vida diante de Deus, ele não sai tomando decisões precipitadas, ele sabe que ele está muito distante, ele precisa de uma estratégia certa, de um jeito certo, então ele não sai fazendo um grande alvoroço, ele vai para o seu quarto, ele vai para o seu aposento, e ele começa a orar, e jejuar, e falar com Deus a respeito da sua cidade natal. Quantas coisas eu preciso aprender que elas não se resolvem da noite para o dia. Quantas coisas eu preciso entender que eu preciso dedicar um tempo colocando diante de Deus. Talvez o maior problema dessa geração e da nossa geração é que nós somos imediatistas. Quando acontece uma situação, eu quero, eu preciso, e eu esqueço de depositar as coisas na presença de Deus. A igreja desse tempo precisa aprender a dobrar o joelho e esperar aquilo que Deus vai fazer em oração. Precisamos aprender a depositar a nossa confiança em Deus, porque Ele é soberano e Ele vai agir, aleluia. A Bíblia diz que Ele ouve a oração do justo, aleluia. A Bíblia diz que quando eu me quebranto diante dEle, as minhas orações estão sendo colocadas diante dEle, as minhas lágrimas estão colocadas diante da sua presença. Houve um tempo que eu realizei o batismo de um amigo meu, que talvez esteja assistindo. Ele mora lá em Goiás, um grande amigo meu, hoje serve a Deus, e ele tem a sua esposa, a irmã Diva, e o nome dele é Péder. É um grande amigo meu, e nós temos um carinho muito grande por essa família. Mas eu lembro o dia que a esposa dele chegou para mim e falou: pastor, um mês de julho, frio na minha região, junho, julho, e ela falou: pastor, o meu esposo decidiu a batizar, e eu quero que o senhor faça o batismo. E eu disse para ela: irmã, vamos dar um tempinho, vamos esperar que comece o verão aí, comece a melhorar aí agosto, setembro. Ela falou: pastor, não dá para esperar, eu oro por esse momento há 20 anos, e hoje ele tomou a decisão, aleluia. Ei, aprenda, tem um tempo que você precisa, que eu preciso, que nós precisamos colocar diante de Deus, e deixar lá, não tirar da presença dele. É o que Neemias faz. Ele recebe a notícia, seu coração se entristece, ele também sente a dor, ele sabe da importância, ele sabe que ele tem que voltar, ele sabe que ele tem um papel fundamental dentro desse contexto. Mas tem uma coisa, do capítulo 1 ao capítulo 2, ele passa 4 meses clamando a Deus, aleluia. Eu quero te perguntar nessa noite: qual o tempo que você tem gastado para falar com Deus? Aleluia. A geração que quer tudo pronto, a geração que está tudo muito pronto. Eu entendo que eu vou pregar em outro momento e vou encontrar um texto que diz que o Senhor fala: o meu nome é já, é agora. Eu tenho coisas na minha vida que Deus respondeu, aleluia.
hoje, aleluia, no momento que eu orei. Eu vou ver para Elias, ele orando, desce fogo do céu, na hora que ele clamou. Mas eu vou ler também o Salmo 40, se não me engano, que diz: esperei com paciência no Senhor, e Ele ouviu o meu clamor, aleluia. Não é uma questão que Deus responde hoje, Deus pode responder hoje, e a hora que Ele é soberano, a hora que Ele achar que deve responder, vai responder. Mas tem um tempo que Ele vai dizer: filho, continua clamando, que no meu tempo eu vou ouvir e tiro você dessa situação. Você pode louvar a Deus. Como isso é tremendo. Há tanta coisa no livro de Neemias para aprender, mas eu preciso prosseguir. E ele fala para o rei: rei, meu coração está triste, como eu não poderia ficar? Ele diz no versículo 3 do capítulo 2: o lugar dos sepulcros dos meus pais jaz em ruína, e os seus portões estão consumidos a fogo. Rei, eu preciso voltar. E ele tem uma estratégia toda tremenda, né? Ele coloca diante de Deus, e daí quando ele vai falar com o rei, 4 meses depois, o rei lhe dá autorizações para ele passar por todos os outros governos, e ele pede madeira, ele pede coisas, e é liberado, é dado carta, e ele chega e ele vai para a sua terra natal. Mas eu quero ainda, no capítulo 2, versículo 19, olha o que diz. Aqui começa a aparecer 2 elementos que é oposição à realização daquilo que Neemias precisava realizar. O capítulo 2, versículo 19 diz assim: quando Sambalate e Tobias ouviu isso, afligiu-os muitíssimo, que ali havia chegado um homem para buscar o bem-estar dos filhos de Israel. Neemias agora já está em Jerusalém. Quando ele chega lá, ele começa a se levantar a primeira oposição. Começa a levantar e vai se falar até o capítulo 6 desses 2 elementos: Sambalate e Tobias. Eram 2 homens. Eles se juntam e fala: Sambalate diz assim, olha, ele desprezava-nos e disseram, 2:19, ele diz assim: e eles afligiu-os muitíssimo, que ali havia chegado um homem para buscar o bem-estar dos filhos de Israel. Eles começam a agir, Sambalate e Tobias começam a agir de forma sutil no meio do povo e falar: não vai dar certo, esse homem, chegou alguém que quer o bem-estar. Eu posso já falar para você, além das outras investidas de Tobias e Sambalate, que quando você tiver um projeto, quem tem um projeto diante de Deus, quem quer cumprir os propósitos de Deus na sua vida, quem entende que você tem uma caminhada diante de Deus, faz assim com a sua mãozinha, aleluia, você só está aqui, eu estou aqui por causa do propósito de Deus, daquilo que Deus tem para a minha vida, mas eu também sei que dentro desses propósitos vai se levantar os inimigos e vai se levantar e dizer: olha, não vai dar certo e você não vai conseguir. Mas nessa noite eu quero que você saia daqui. Nós vamos sair deste lugar entendendo que tudo aquilo que Deus tem para realizar através de mim e por mim e através da sua vida vai ser realizado, porque Deus é o dono da nossa vida. Quando acontece isso, agora veja bem, Neemias está já em Jerusalém com tudo pronto. Preste atenção. Versículo 12, ele tem que, eu estou falando ali com o irmão Everaldo, ele é construtor. Imagine um muro para fazer, irmão Everaldo, que era uma muralha, portões para ser reconstruído. Não era pouco, era muito serviço. Correto? O senhor que trabalha na construção civil e mais alguém sabe o que é isso. Era muito serviço. Neemias chega em Jerusalém e vê tudo aquilo, e olha o que ele descreve no capítulo 12, no versículo 12 do capítulo 2. E eu me levantei à noite, eu e alguns poucos homens comigo, não contei a homem algum o que o meu Deus havia posto no meu coração para fazer em Jerusalém. Eu vou repetir. Ele chega, diz a palavra: e de noite eu me levantei, e eu e poucos homens
comigo, e não declarei a ninguém o que o meu Deus me pôs no coração para fazer em Jerusalém. Você consegue entender o que é isso? Quantas pessoas nesse tempo, Deus tem uma grande obra para fazer, mas Ele fala demais. Ele quer sair fazendo alarido, contando para todo mundo. Ele quer sair falando de qualquer forma. Eu vou te dizer que tem alguns planos de Deus que está aqui no meu coração, que eu ainda não disse, nem para ninguém perto de mim, porque eu sei a hora, o momento de declarar isso, porque não é do muito falar que vai conseguir os resultados para a sua vida. Neemias nos dá uma lição. Ele sabe do serviço, ele sabe que tem uma missão, mas ele pega poucas pessoas. E eu vou dizer para você: ande com quem pensa e ajuda você a cumprir os propósitos de Deus na tua vida. Aleluia! Ei, ande com quem soma com você. Às vezes você fala as coisas para pessoas indevidas, teus sonhos, tuas realizações, você compartilha com quem não vai contribuir, com quem não vai te ajudar, com quem vai dizer não vai dar certo. Às vezes você acha que é seu amigo, às vezes você acha que ele vai contribuir e não vai. Eu vou te dizer, por favor, crente, cristão desse tempo, tenha sabedoria dos céus, aleluia, sobre a tua vida. Ande com quem vai somar na tua vida. Lucas, ele não fala que tem uma multidão com poucos homens. Ele fala, eu tenho. Ele fala, eu não revelei a ninguém o que Deus tinha me dito para fazer. O cuidado dele. Porque às vezes poderia falar. Sabe quando você tem algo assim, né? Eu já vi gente que queria comprar um bem, qualquer bem, e ele está tão feliz que ele vai e compartilha com as pessoas. Ah, eu vou fazer isso. A pessoa ouve e fala assim: ah, tá bom, que alegria que você vai fazer. Mas no fundo ele não está contribuindo para nada disso. Ah, eu vou fazer uma entrevista de emprego. Você não imagina a porta que Deus me abriu. Ah, que joia. Eu já vi situações que passam na frente. Aprendamos nessa noite. Deus está revelando coisas grandes no teu coração. Comece a falar com Ele, aleluia. Deus vai fazer você se tornar um grande, mas você precisa, para cumprir o seu propósito, fale você e Deus. Talvez vai ter pouca gente com você, sua esposa, talvez um filho, o teu cônjuge vai ter pouco amigo, mas você compartilha com quem vai dizer assim: eu vou orar com você para realizar esse projeto na tua vida, aleluia. Se você ouvir de alguém, estou orando para esse projeto lindo acontecer na tua vida, abraça essa pessoa, fala, anda com ele, fala assim: que bom, que projeto lindo, está andando junto, vamos andar junto. Quem está entendendo diz amém. Amém. É tanta lição na vida desse homem que ele nos dá, que é algo muito tremendo. Quando ele faz isso, ele sai, ele analisa todo o contexto, ele volta, ele projeta como ele ia edificar os muros de Jerusalém. Estava no chão, era entulho. Agora perceba o capítulo 4 e o versículo 1 diz assim: todavia sucedeu quando Sambalate ouviu que nós edificávamos a muralha, ele ficou enfurecido. E teve grande indignação e zombou dos judeus. Quando o Sambalate se levanta, o inimigo das nossas almas vai ficar enfurecido quando você começar a cumprir os propósitos de Deus na tua vida. Ele vai se levantar. Ele não tem como ele ser amiguinho seu.
A Bíblia diz que nós não temos amizade com o mundo, nós somos diferentes, não tem como andar. Eu ouvi um pregador uma certa feita falar: olha, quando eu encontro com o inimigo da minha alma, eu estou feliz porque ele está na minha contramão. Se você não encontrar com o inimigo, é porque está talvez andando no mesmo sentido. Agora, se você encontra com ele, é porque ele está indo para lá e você está indo para o céu, aleluia, está caminhando para o céu. O inimigo tem que estar sempre na contramão da nossa vida. Ele encontrar com ele, eu vou encontrar, vai ficar enfurecido. E o Sambalate fica enfurecido porque Neemias está edificando os muros de Jerusalém, que é um propósito do seu coração, do lugar da sua habitação, casa de Deus, que mais tarde torna a cidade de Davi. Ele está num projeto que Deus colocou no coração dele. Então Sambalate levanta, fica enfurecido. Eu vou te dizer que muitas vezes o inimigo está enfurecido. É por isso que você sofre tantos ataques, tantas situações. Não fique triste, é porque você está dentro do propósito de Deus. E quem andar no propósito de Deus, Deus vai ajudar a cumprir. Aleluia! Quando acontece isso, eu estou indo para o final dessa palavra. Diga comigo: o inimigo não desiste fácil. Ele faz a investida primeiro, quando Neemias chega em Jerusalém, ele tenta inflamar o povo. Depois, ele fica enfurecido porque ele está construindo. Neemias precisa pegar os soldados e guerreiros e construtores que eu falo que era resto de guerra. Ele constrói, chega no momento que ele pega uma arma na mão, uma espada na mão e a outra ferramenta para construir. Mas tem o capítulo 6, que é a atacada final de Sambalate, o inimigo de Neemias da construção. Estou falando de Neemias, é um homem. Sambalate e Tobias também é adversários e opositores. Veja o que acontece no capítulo 6. Ora, sucedeu que quando Sambalate, Tobias e Gesem, o árabe, e os restantes dos nossos inimigos ouviram que eu havia edificado a muralha. Ele já tinha o quê? Edificado a muralha. Sabe quanto tempo isso ficou lá no entulho? Próximo de 100 anos. Demorou todo o tempo do cativeiro. E outro período de Esdras, 13 anos. Ele ficou muito tempo parado. E ele diz aqui: quando os nossos inimigos ouviram que eu havia edificado a muralha e que não havia fenda, embora naquele tempo eu não tivesse posto as portas e os portões, que Sambalate e Gesem mandaram dizer: vem, reunamos-nos em alguma aldeia da planície. No entanto, eles pensavam em me fazer mal. Sambalate olha, fala: não tem jeito com esse homem, ele não para. E eu gostaria que você entendesse que às vezes o inimigo vai dizer: não tem jeito com esse presbítero, não tem jeito com esse adorador, não tem jeito com esse cristão. Ele não para, aleluia. Ele não desiste. Sambalate olha e fala assim: está edificado, esse homem não para. Ele vem com uma outra estratégia. Ele convida Neemias a descer da construção e ir fazer uma reunião. Vem, vamos sentar e conversar. Queridos, para vocês, o inimigo vai tentar todas as formas para te tirar do propósito de Deus na sua vida. Ele vai investir, ele vai sentir fúria, ele vai investir na família, ele vai investir de um lado, do outro, ele vai atacar o seu lar, ele vai atacar talvez filho. Não deu certo porque você orou, você colocou a vida diante de Deus, ele tentou, você se fez uma reconciliação com Deus, se restabeleceu, se arrependeu, de novo Deus é com você e ele fica tentando, e ele fala, e ele inflama, ele acusa, e olha para você e você permanece fiel para o propósito de Deus na tua vida. Mas ele não para. Sambalate fez isso com Neemias.
Quando chega o capítulo 6, ele fala assim: eu tenho que parar esse homem de qualquer jeito. Desce, vem, vamos conversar em algum lugar, em alguma aldeia. Para um pouquinho, vamos sentar e conversar. Eles tinham um plano para tirar a vida e pensavam mal sobre Neemias. E daí a grande resposta que eu quero que você entenda no capítulo 6. Neemias fala assim: olha, e enviei, agora já é Neemias falando. Ele diz assim: e eu enviei-lhes mensageiro dizendo: estou fazendo uma grande obra, de modo que eu não posso parar. Aleluia! Ei, igreja, aleluia! Eu preciso estar falando nessa noite com uma igreja, e quero te convidar a você ficar em pé, por gentileza. Eu estou falando com uma igreja, eu estou falando com você nessa noite, que os propósitos de Deus, você não pode desistir daquilo que Deus começou, a boa obra na tua vida, e Ele vai aperfeiçoar, e Ele vai cumprir, aleluia. E vai aparecer Sambalate, e vai aparecer Tobias, e vai dizer: vem, quer te distrair, vem, vamos conversar, largue de tudo isso. E eu gostaria que você entendesse a resposta. Neemias olha e diz assim: ei, manda mensageiro e diz: olha, eu não vou descer, porque eu estou fazendo uma grande obra. Aleluia, aleluia. Estou fazendo uma grande obra e eu não posso parar. Aleluia. É tempo da gente levantar a nossa voz e dizer para todas as opressões, todas as investidas do inimigo, todas as situações do inimigo, dizer: inimigo, aqui não, na minha casa não, eu estou construindo, eu estou numa grande obra, eu não vou parar, eu sei no Deus que eu tenho crido, eu sei que Ele é poderoso, eu não paro, eu não largo a mão da ferramenta da oração, eu não largo a mão da ferramenta da adoração, eu não largo mão da adoração a Deus, eu não desço da minha construção, eu continuo trabalhando. Aleluia. Isso, igreja, você começa a entender. Talvez você tenha passado algumas investidas do inimigo sobre a tua vida, sobre a tua família. Eu gostaria, irmão Ataliba, não desista, erga a mão para o céu e diga: eu não paro, eu estou fazendo uma grande obra, eu não desisto, a minha família é do Senhor. Aquele filho, aquela filha, o inimigo não toca, porque você está fazendo uma grande obra. Aleluia. Há um Deus presente nessa noite. Há um Deus querendo ajudar a gente que não para, gente que entende o chamado, gente que entende o propósito. Aleluia.
Você vai ler os capítulos posteriores a este, dessa explanação da palavra. E o texto diz que Neemias, Marquinho, construiu aqueles muros em 52 dias. Aleluia. Você sabe o que é isso? É tempo recorde. Sabe o que isso quer dizer pra gente, irmã Caê? Que em pouco tempo Deus vai capacitar e você vai reconstruir aquilo que você precisa. Ei, tá por pouco, aleluia. É por isso que eu preguei essa palavra. Não saia do propósito, não saia da direção, não saia do propósito de Deus na tua vida, aleluia. Vai aparecer pessoas dizendo que não vai dar certo, que você é fraco, que o teu muro é frágil, que o teu muro uma raposa derruba. Mas eu quero te dizer, não para, não para, não para, não para. Erga a tua voz, aleluia, porque é tempo de Deus te ajudar a cumprir os propósitos dele, aleluia. Ia da labastei, ia da labastei. Levante a tua mão direita para o céu. Vamos orar. Quem entendeu a palavra nessa noite? Aleluia. Quem entendeu a palavra nessa noite? Aleluia. Vamos orar, vamos falar com Deus. Aleluia. Eu quero terminar no momento de oração. Eu quero terminar deixando que o Espírito Santo fale mais forte ao teu coração. Vamos clamar isso. Levanta a tua palavra de oração também. Vamos orar, vamos orar, vamos orar. Levante a tua mão. Aleluia. Deus fala com pessoas que têm grandes projetos na sua mão e que Deus quer cumprir e quer te ajudar. Mas não pare. Não é o inimigo que vai fazer você parar. Você está fazendo uma grande obra. Ah, Deus soberano, eu oro com essa igreja agora, Senhor, e levanta a nossa voz de oração. Aqui está a tua igreja. Os amigos que nos ouvem, os amigos que nos assistem através das redes sociais. Pai, aonde tiver alguém com um grande projeto que está sofrendo as investidas dos Sambalates da vida, dos Tobias da vida, Pai, aleluia, ajuda ele a triunfar, ajuda ele a vencer, ajuda ele a alcançar todos os resultados. Ó Deus, isso, igreja, começa a clamar ao Senhor. É a Ele, é a Ele, é a Ele, é a Ele. Deus quer, Deus pode, e Ele vai fazer isso, Nivaldo. Estende as tuas mãos, aleluia. Coloca as tuas mãos, estende as tuas mãos. Deus vai fazer algo tremendo na tua vida. Você pode aplaudir o Senhor? Aplauda o Senhor, aplauda o Senhor, aplauda o Senhor. Aplauda o Senhor, 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 aplauda o Senhor. Oh, aleluia, glória a Deus. A gente precisa, eu ia encerrar agora, mas está dizendo, pastor, orar pelo Davi, irmão da irmã Cleusa, que está no hospital. Levante as tuas mãos.
Essa é a boa obra que vai se concluir na vida desse homem. Vamos orar, que a soberania de Deus esteja sobre ele. Pai, sobre a vida do irmão Davi, irmão da irmã Creuza, estende as tuas mãos, repreenda toda enfermidade, traz saúde, traz restauração, porque tu és o dono de todas as coisas, o dono da vida. Pai, cura, traz cura para o corpo físico e para a vida espiritual. Eu creio, e porque creio, eu apresento diante de ti. Amém? Glória a Deus. Que a glória de Deus Pai, que a graça de Deus Pai, Deus Filho e o Deus Espírito Santo esteja em vossos corações. Deus os abençoe. Deus cubra a tua vida. Até quarta-feira. Amanhã é o SEC. E quarta-feira uma grande reunião na presença de Deus. Deus os abençoe.